Já parou pra pensar por que pessoas super inteligentes, brilhantes na carreira, às vezes patinam tanto na vida a dois? É uma pergunta que, olha, dá um nó na cabeça de muita gente. E é justamente esse paradoxo que o psiquiatra Augusto Cury resolveu investigar a fundo. Então vamos mergulhar nisso. O ponto de partida para a nossa conversa é o livro As Regras de Ouro dos Casais Saudáveis. A grande questão que ele coloca na mesa é exatamente essa. Como é que pessoas tão cultas, tão bem-sucedidas, acabam construindo relacionamentos que são, bom, emocionalmente irracionais, quase falidos? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. O Cury argumenta que uma pessoa ser inteligentíssima não é garantia nenhuma de que o relacionamento dela vai ser inteligente. É um ponto de partida que já quebra uma expectativa enorme, não é mesmo? E essa diferença entre uma relação inteligente e uma não inteligente fica muito clara no dia a dia. De um lado, a gente tem casais que viram especialistas em reclamar, que vivem competindo um com o outro, e o resultado é um tédio sem fim. Do outro lado, a gente vê casais que são peritos em agradecer, que são parceiros de verdade, sabe? Que têm como foco fazer o outro feliz, e com isso, a vida vira uma grande aventura. A distinção é gritante, e acho que todo mundo já viu esses dois cenários por aí. Tá, mas então, o que é que realmente separa um casal que floresce de um que só sobrevive? Muita gente vai dizer que é a força de vontade, que é só decidir e fazer dar certo. Só que, segundo Cury, acreditar nisso é cair numa das maiores armadilhas que existem. E aqui a gente entra num ponto fundamental. A ideia de que ter uma boa intenção já basta para consertar as coisas. O Cury é bem direto ao dizer que isso não passa de um mito, uma verdadeira armadilha para nossa mente. E a frase que resume isso é essa: a intencionalidade não muda a personalidade. Ou seja, só querer mudar não adianta. Pensa bem, quantas vezes a gente já prometeu para si mesmo: a partir de hoje vou ter mais paciência. E na primeira fechada no trânsito a gente já explode. Pois é, isso acontece por um motivo bem específico, que tem a ver com o jeito que o nosso cérebro funciona. E para entender esse motivo, a gente precisa conhecer um conceito-chave: as janelas da memória. Imagina que a sua mente é uma cidade gigante. Cada vez que você tem uma boa intenção, tipo, vou ser mais calmo, você constrói uma casinha bonita e saudável lá, uma janela light. O problema é que, ao longo da vida, a gente construiu bairros inteiros de estresse, de irritação, as chamadas janelas killer. Aí quando vem uma crise, um momento de tensão, o gatilho da memória não vai procurar aquela casinha isolada. Ele vai direto para o bairro que mais conhece, o bairro do estresse. É por isso que a gente repete padrões, mesmo sem querer. Bom, se a força de vontade não é a solução, então qual é o segredo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta do Cury é muito mais sobre entender como as coisas funcionam do que sobre se esforçar mais. E aqui a gente chega na metáfora principal do livro, que é simplesmente genial, a de que a mente de cada pessoa funciona como um cofre. Presta atenção nesta frase. Toda mente é um cofre. Não há mentes impenetráveis, mas chaves erradas. Isso muda tudo. O problema, então, não é que o outro é uma pessoa difícil ou impossível. O problema é que a gente, na maioria das vezes, está tentando abrir o cofre do outro e até o nosso próprio cofre com as chaves erradas. E para achar as chaves certas, a gente precisa primeiro encarar umas verdades bem surpreendentes sobre a nossa mente. Ok, vamos analisar isso com calma. Primeiro, todo pensamento é virtual, ele é só uma representação da realidade, não a realidade em si. Segundo, justamente por ser virtual, ele pode distorcer tudo. A gente mesmo cria nossos fantasmas, nossos ciúmes, nossos medos, verdadeiros filmes de terror mentais. E por último, a ideia mais radical de todas. Em essência, a gente vive numa solidão fundamental. Nossa consciência nos isola. A gente se aproxima, mas nunca consegue acessar de verdade a essência do outro. Olha, eu sei que aceitar essas ideias pode ser um baque no início, mas também é libertador. É o primeiro passo para a gente parar de lutar contra a correnteza, sabe? Parar de brigar com a natureza da mente e começar a trabalhar a favor dela. E é para isso que o Cury nos oferece as tais chaves. Então, que chaves são essas? São conceitos que nos ajudam a navegar por esse mundo interior tão complexo, e uma das chaves mais importantes é entender a solidão. Mas não como uma coisa só. Ela se divide em 3 tipos diferentes. A primeira é a solidão social, que é aquela que a gente sente quando alguém que amamos se afasta. A segunda, que talvez seja mais destrutiva, é a solidão intrapsíquica. É quando a gente abandona a si mesmo, se torna o próprio carrasco, sabe?
E a terceira, a mais profunda de todas, é a solidão paradoxal. É a consciência de que somos fundamentalmente sós, e é isso que, paradoxalmente, nos move a buscar o outro, a amar, a construir laços. Quando a gente entende que essa busca por conexão é o que move todo mundo, a gente para de enxergar o outro como um adversário e começa a vê-lo como um companheiro de jornada, alguém que está no mesmo barco. E isso nos leva de volta para o começo de tudo. Com essas chaves em mãos, a gente finalmente consegue mudar a dinâmica de um relacionamento. A gente consegue deixar de ser competidor para se tornar parceiro de verdade. O Cury usa uma analogia que eu acho fantástica. Muitos casais se comportam como partidos políticos emocionais. Estão sempre competindo para ver quem tem a melhor opinião. O sucesso de um gera insegurança no outro e o objetivo é sempre ganhar a discussão. A alternativa é se tornar sócio nos sonhos. E aí o jogo muda completamente. O casal coopera, o sucesso de um é a alegria do outro e o objetivo não é mais ganhar a discussão, o objetivo é ganhar o coração. E com isso a gente chega à grande conclusão. O esforço de verdade não deveria ser para tentar mudar o outro, o que é uma batalha perdida e super frustrante. A transformação real acontece quando a gente foca em entender esse universo complexo que é a mente humana, tanto a do parceiro quanto a nossa própria. E para fechar, fica essa reflexão. Nas nossas relações, qual tem sido o nosso verdadeiro objetivo? Ganhar a discussão ou ganhar o coração? É uma pergunta simples, mas que talvez valha a pena a gente levar para a vida.